Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel, o evangelho relatado por Marcos, capítulo 6, versículo 45, vai dizer assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para o outro lado. Você tem algum medo? Você vê que os discípulos, eles estão com medo de subir no barco. Você tem algum medo? Você tem que tomar um grande cuidado com o medo. Por quê? Porque o medo, às vezes, não deixa a gente conquistar algumas coisas. O medo, às vezes, não deixa a gente passar para o outro lado, devido ao medo. Mas o medo, ele não pode ali roubar, tirar a sua confiança em Deus. O medo não pode fazer isso. Os discípulos aqui, eles estão com medo. Mas Jesus Cristo está liberando uma palavra. Ó, você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. E é forte quando Jesus libera uma palavra. E eu creio que Jesus já liberou uma palavra para a sua vida. Que você vai passar para o outro lado. Que essa situação que você está vivendo já mudou. Já mudou. Se lembra quando Pedro ele foi pescar, pescou a noite toda ali, tentando pescar, né? Praticamente ele não pescou. Ele foi pescar, mas não pescou nada. E ele voltou no outro dia, assim, Jesus Cristo pregando. Jesus entra dentro do barco dele. Depois que Jesus termina de ensinar, Jesus libera uma palavra para eles. Dizendo: Pedro, volta ao mar, lança a rede. Lança a rede ao mar. Pedro ele vai olhar assim para Jesus e vai dizer: mestre, eu trabalhei a noite toda e nada pesquei. Mas através da tua palavra eu vou voltar. E você conhece o texto, você vê que Pedro ele pescou grandes peixes. Por quê? Porque ele acreditou, né? E Jesus Cristo liberou uma palavra para a sua vida. Você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Entenda isso aqui, ó, no versículo 45. Vai dizer assim, ó: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Você vê que Jesus obriga, eles não querem ir. Por quê? Porque eles estão com trauma. Com trauma. O que aconteceu? Olha aqui, ó, em Marcos capítulo 4, vai mostrar que eles viveram ali em uma tempestade. Isso trouxe um trauma ali para eles. E olha que bem interessante, no versículo 35, vai dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Olha aqui, ó, Jesus liberou uma palavra. Vamos passar para o outro lado. Mas não quer dizer que essa caminhada vai ser fácil. Porque olha aqui, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu creio que através dessa passagem Deus está liberando uma palavra para o irmão e para a irmã. Assim, a tempestade que o irmão e a irmã possa estar vivendo, Deus está repreendendo o que está causando essa tempestade.
Aqui era o vento. Você vê que Jesus Cristo repreendeu o vento e acalmou o mar. Vai dizer que houve uma grande abundância. E assim eu creio que Jesus Cristo está fazendo na vida do irmão e da irmã. Na vida do irmão e da irmã. Então, vamos voltar aqui para o texto. Por conta dessa primeira tempestade, eles vão ficar com medo. Eles vão ficar com medo. Agora, vamos aqui no Evangelho, relatado por Mateus, capítulo 14, que Mateus vai relatar o mesmo acontecimento. Então, o Evangelho relatado por Mateus agora, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem ao barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Você vê que o texto fala que Jesus obrigou ali. Obrigou, como se eles não quisessem. Dizendo assim, não, o senhor não vai. Nós também não vamos, não. Por quê? Porque eles ficaram com traumas. Por conta da primeira tempestade. Eles começaram a pensar, não, Jesus Cristo não vai estar com a gente, não vamos não. É como se Jesus Cristo pegasse Pedro assim, Pedro entra dentro do barco. João entra dentro do barco. Tiago entra dentro do barco. Pedro volta aqui, entra dentro desse barco. Eles estão com trauma. Tem pessoas que têm trauma, sabia? Eu tenho trauma. Peço para Deus tirar isso de mim. Eu tenho trauma também. Eu tenho trauma de altura. Eu tenho medo. Por quê? Porque antigamente eu não tinha. Mas um dia minha filha pediu para mim pegar um abacate, que ela queria comer abacate. E não fui assim, não fui criado na roça. E fui subir no pé do abacate, pensando que era um pé de goiaba, que você pode pendurar para um lado, para o outro. E eu subi nesse pé de abacate. E o pé de abacate, para quem já conhece, sabe que ele é podre, assim, ele quebra fácil. E subi, cai. Olha que não foi uma altura assim, alta. Assim, praticamente eu caí da altura, da minha altura. Eu tenho, vamos dizer assim, mais de uns 2 metros, vamos dizer assim, não vou falar da minha altura, mas de 2 metros. Não é muito alto. Mas caiu por cima do meu braço, assim que a mão veio parar aqui em cima do braço, veio parar aqui em cima. Pensei que normal, assim, mas quando eu ficava num lugar alto, escada, eu sentia medo. Eu fiquei com trauma. Esse tempo desse eu tive que trocar uma lâmpada e o irmão, assim, eu não tinha escada. O irmão veio com o caminhão dele e nós subimos. Ele subiu primeiro no baú. Aí depois eu tive que subir, porque eu manjo um pouquinho de elétrica. Eu fui lá mexer, mas tremendo assim em cima do baú. E para descer depois, os irmãos, pastor, calma, desce, eu apavorado. Assim, só quem tem trauma sabe. Sabe o que eu estou falando? Tem pessoas que têm trauma de água. Uma vez eu fui batizar uma moça, não consegui. Olha naquelas piscininhas de 1000 litros, sabe? Aquelas de criança, brincar. Num domingo. Nessas piscinas. Eu ia para batizar, assim, a moça segurava nos ferros. Não, eu falei, meu, então não tem como te batizar. Tem que ser numa piscina ou num rio. Por quê? Porque ela teve algum trauma. Tem pessoas que têm traumas no relacionamento. Às vezes viu o pai ali brigando com a mãe brigando com o pai, aquela bagunça, pegou trauma. Ou até mesmo assim veio de um relacionamento assim complicado e pegou trauma. Pegou trauma. E eles estão tendo isso. Eles estão com medo. Mas entenda isso. Jesus Cristo liberou uma palavra. Você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Tem pessoas que têm esse medo. Até mesmo assim de andar assim, fazendo a obra, se entregando mesmo assim para estar servindo Deus. Tem pessoas que têm esse medo.
Assim, Jesus Cristo liberou, você vai passar para o outro lado. Às vezes a pessoa, ela tem medo. Às vezes ela pensa assim, não estou preparado, não estou preparada. É igual assim, você vê que as pessoas que têm chamado sempre têm esse pensamento. É igual Moisés, você vê que Deus vai dizer o que para ele? Em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu serei contigo, Moisés. A tua boca, essa é a minha boca. Sabe o que Moisés falou? Ah, Senhor, manda outro. Manda outro. Manda outro. Pessoas que têm medo. Mas, ó, entenda isso. Se Jesus Cristo falou que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. É igual Jeremias. Vamos aqui, Jeremias capítulo 1. Deixa eu pôr aqui, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículo 4 vai dizer assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, ó, coloca a mão no seu coração. Ele declara assim: assim veio a mim. A palavra de Deus está indo ao seu encontro, está falando contigo, dizendo, presta atenção, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações, dei-te por profeta. Senhor, antes que você formasse ali, Deus ele já te conhecia, você já é um escolhido para profetizar. Olha o que Jeremias, ele vai dizer. Então disse eu, Jeremias dizendo, ah, Senhor, é costume dos profetas sempre falar isso. Ah, Senhor, você vê que Moisés vai dizer, ah, Senhor. Isaías também vai dizer, ah, Senhor. Jeremias está dizendo também, ah, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, uma criança. Assim, às vezes, você também está pensando, eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu também pensava assim. Falar para Deus, mas como eu vou separar a palavra todo dia com temas, argumentos diferentes? Eu sou uma criança. Mas quando você se coloca assim na posição, Deus ele te capacita. Ele te capacita. E no versículo 6 vai dizer assim, então disse, no versículo 7 vai dizer assim, porém disse, meu Senhor, não digas, eu sou um menino ou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Olha, Deus não está perguntando para você, aonde que eu te enviar? Você pode ir? Não, ele está falando, aonde que eu te enviar? Você vai, rapaz. Você vai, moça. Você não tem o que escolher. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode livrar o homem da mão de Deus? Ninguém. Ninguém. Se Deus te escolheu, você vai cumprir com o seu chamado. Você vai passar para o outro lado. Ele vai dizer assim, não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar falar, falarás. Então Deus ele está liberando uma palavra, você vai. Você vai. É igual os discípulos, o que ele está falando? Vocês vão passar para o outro lado. Mas entenda isso, essa caminhada vai ter tempestades. Vai ter tempestade. Essa caminhada vai ter guerra. Lembra de José? Deus, ele deu um sonho ali para José, falando que ele ia ser grande. Falando onde que José ia chegar. Ô, José, imagina quando ele viu esse sonho. Pô, maravilhoso, o sonho que eu tive. Mas, para José chegar nesse propósito de Deus na vida dele, ele teve que passar por momentos difíceis. Você vê que quem traiu ali
Moisés. Moisés não. José. Quem traiu José? Quem traiu José? Os próprios irmãos dele. Os próprios irmãos. Então, ó, você vai passar para o outro lado, mas você tem que olhar para Jesus. Porque entenda isso. Os irmãos de José traiu ele. Mas para quê? Para ele chegar no propósito. Chegar no propósito de Deus. Então por isso que você não pode ficar assim apegado nas coisas que às vezes está acontecendo na sua vida. As tribulações, as perseguições, as traições. Não, é tudo para você chegar no propósito. Deus está no controle de tudo. Você vê que depois José lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele e ele foi parar na prisão, inocente. Mas tudo isso colaborou para José chegar no propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então eu já estou te alertando, você vai passar para o outro lado, mas não vai ser fácil não essa caminhada. Vai ter espinhos, vai ter decepções, mas você precisa confiar em Deus. O medo não pode tirar a sua confiança em Deus. Nada. Então, do mesmo modo que, por exemplo, os irmãos de de José, assim, traíram ele ali, mas para levar ele para o objetivo, sim, você pode passar por momentos, pessoas próximas, familiares, pode tentar ali te tirar do propósito. Mas assim, você tem que confiar em Deus. Eles podem ser usados para colocar você no propósito ali de Deus. Mas eles não podem tirar você do propósito de Deus. Assim, você tem medo, você entenda isso. Você tem medo. Você tem que confiar em Deus. Você precisa continuar. É igual os discípulos ali, ó. Deus liberou deu uma palavra, vocês vão passar para o outro lado. E o que eles tinham que fazer? Ficar dentro do barco. Então, Deus está falando contigo. Você tem que ficar dentro do barco. Você tem que ficar dentro do barco, porque você vai passar para o outro lado. Às vezes você teve uma decepção aí. Você sabe que a caminhada não é fácil. Mas, entenda isso aqui. Jesus, ele sempre está no controle de tudo. Sempre, 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 sempre. Sempre. Igual eu disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo, eu falo assim, é você continuar no barco. E olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque a palavra dele se cumpre. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Iremos vencer também com ele. Com ele. Mas fica dentro do barco. Fica dentro do barco. Fica dentro do barco. Fica dentro do barco. Você vê que quando você está dentro do barco, você vê que o vento vem ao contrário. Eles estão com medo ali. Estão com medo, às vezes até falando entre eles. Falei que não era para a gente ter vindo, olha, cadê Jesus? Agora Jesus não está aqui. Mas o que Jesus Cristo estava fazendo assim? Ele estava andando por cima das águas. Ele estava indo ao encontro, socorrendo os discípulos. Assim, Deus também faz nas nossas vidas. A palavra fala que a gente não vai ser tentado assim, além daquilo que a gente pode suportar. E sempre Jesus Cristo vai estar indo assim para nos ajudar. Mas o que acontece? Jesus Cristo fala assim: não temas, sou eu. Jesus fala assim: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Mas Pedro, ele faz o quê? Se é o Senhor mesmo, faça-me andar por cima das águas também.
Jesus fala assim, bem, Pedro, ele sai do barco. Entendeu isso? A ordem era para eles ficar dentro do barco. A ordem era para eles ficarem dentro do barco, que eles iriam passar para o outro lado. Você vê que Jesus Cristo está indo ao encontro, está dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Às vezes você está pensando em sair do barco, e Jesus Cristo está me usando. Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Ele está indo ao encontro. Aí você vê que Pedro, ele fala assim, se é o Senhor mesmo, manda-me ir contigo. Jesus fala assim, bem, você vê que Pedro, ele vai, assim muitas pessoas vai. Durante algum tempo, as pessoas até conseguem andar na fé, mas depois acaba se afundando. Acaba se afundando. Aí fazem que nem Pedro. Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor envia seus servos, estender as mãos. Vem, Pedro. Pedro ali segurou na mão de Jesus e voltou para o barco. Mas tem muitas pessoas que clamam. Deus envia os seus servos. Vem, volta para a igreja, porque o barco representa a igreja. Volta aqui para dentro do barco. Aí a pessoa não. Ela não consegue entender que é Cristo usando a vida dos irmãos para tentar trazer novamente essa pessoa para dentro do barco, dentro da igreja. A pessoa clama, está passando lá para situações, ondas, levantes, assim, dentro de casa, no trabalho, e clama, Deus envia os servos e a pessoa não consegue ouvir. É igual a história daquela ilustração que o barco do rapaz está afundando e vem um navio, joga uma corda, segura essa corda. O rapaz, não, Deus vai me salvar. O cara, segura essa corda, rapaz. Não. O cara cansou de ficar insistindo, foi. Mas mesmo assim ele deu um toque para os amigos, bateram um rádio, enviaram um helicóptero. O cara jogou lá a escada, segura aí. O cara, não, você pode ir embora. Segura, o cara também cansou de ficar insistindo. Foi, bateu um rádio. O cara já estava afundando. Vem um submarino, o cara... Submarino, entra aqui, me larga. Morreu. Deus enviou ali. Tem muitas pessoas que clamam, assim, Deus envia, assim, pessoas que saíram do barco. Deus envia pessoas para trazer essa pessoa novamente para o barco, mas a pessoa não quer ouvir. Mas Pedro, ele ouviu. E ele voltou para o barco. Mas é bem interessante a frase, as colocações de Jesus. Vai dizer, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Quando Jesus fala isso, voltamos no versículo 27, que ele vai dizer assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro, ele vai duvidar. Se é o Senhor mesmo, faça-me contigo por cima das águas. Jesus Cristo estava falando com eles. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas, eu estou indo. Pedro, ele duvidou. É o Senhor mesmo, faça-me contigo. Eu falo assim, se sua mãe ligar para você, você não reconhece a voz dela, sua namorada, seu namorado, ou seu esposo, sua esposa, seus filhos, você não reconhece a voz deles? Você vê que Pedro já estava andando com Jesus Cristo, conhecia a voz dele, mas quando, na hora do apavor ali, da tempestade, Jesus falava com ele e ele duvidou. Assim muitas pessoas, na hora da tempestade, Jesus está falando, calma, eu estou no controle, não sai do barco, calma, vou mudar essa situação. A pessoa, não, eu vou dar um jeito, eu vou sair, acaba se prejudicando. E é bem complicado isso, porque quando a pessoa sai do barco, ele está na desobediência. Jesus deu uma ordem, você vai entrar, vai passar para o outro lado. É igual Deus deu uma ordem lá para Jonas.
Aí para Nínive, o que Jonas fez? Não, eu vou procurar outro caminho, eu não vou para Nínive, não. E fez o que? Aconteceu uma tempestade que acabou prejudicando outras pessoas. Assim acontece quando uma pessoa sai do barco. Ela pensa que está prejudicando só ela, está nada. Ela tem um propósito, tem um chamado. Ela está prejudicando todas as pessoas que estão à volta dela. Às vezes está perdendo coisas aí por conta da desobediência. Quando essa pessoa não despertar, não voltar para o propósito, para passar para o outro lado, vai ficar sofrendo aí. Sofrendo aí. Então, ó, Deus está falando, Ele deu uma ordem. Ó, você vai passar para o outro lado. Mas já está colocando nos nossos corações que para passar para o outro lado não vai ser fácil. Vai ter tempestades. Mas confia. Deus, Ele liberou uma palavra, você vai chegar do outro lado. Não tenha medo. Medo não pode tirar sua confiança em Deus. Não pode. Você tem que ficar dentro do barco. Não faça que nem Pedro. Sair do barco. Fica dentro do barco. Não saia do barco. Se você saiu do barco, volta. Volta, Pedro! Volta, Pedro! Volta. Volta. Porque Deus liberou uma palavra. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E eu falo assim, ó, Deus espera essa palavra. Você vai chegar do outro lado. Mas poucos conseguem. Porque desiste. Às vezes briga aí, familiar, às vezes um trabalho, é espinho, é obstáculos, e não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Ele declarou, você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque Ele está conosco. Nós vamos chegar do outro lado. Toma posse dessa palavra. Amém. Toma posse dessa palavra. Amém. Ó, recebe o meu abraço. Abraço da família de Atos. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. E não saiam do barco. Confia no Senhor.